E aí, pessoal, vamos falar de uma coisa bem maluca. Imagina só, tem um objeto vindo lá do fundo do espaço e ele está vindo direto para o nosso sistema solar, agora mesmo. O problema, ninguém faz a menor ideia do que é. É esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: a gente está olhando para um cometa gigante, super raro, ou será que é a primeira prova real de que a gente não está sozinho no universo? Ok, para tentar entender essa história toda, vamos começar pelo que a gente sabe de verdade, pelos fatos. O que a ciência já descobriu sobre esse visitante. Primeiro de tudo, o nome dele, 3I/Atlas. E esse 3I no começo é a parte mais importante. Sabe o que significa? Que em toda a história da humanidade olhando para o céu, esse é só o terceiro objeto que a gente detecta vindo de fora do nosso sistema solar. Apenas o terceiro. E a velocidade desse negócio, se liga nisso, quase 58 quilômetros por segundo. É uma velocidade absurda, tão rápida que é uma das maiores provas de que ele não é daqui. Ele veio de muito, muito longe mesmo. Mas olha, não é nem a velocidade ou de onde ele veio que deixa essa história maluca de verdade. O que pega mesmo são as coincidências. E se preparem, porque é cada uma que parece até mentira de tão impossível. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1977. Em questão de semanas, duas coisas simplesmente incríveis aconteceram. Primeiro, foi como se o universo tivesse tentado falar com a gente. E logo depois, a gente respondeu. Eu tô falando do famoso sinal WOW, uma transmissão de rádio que durou 72 segundos, super potente, vinda do espaço profundo. E do nada, ela parou e nunca mais foi ouvida. Até hoje, é o candidato mais forte que a gente tem de uma mensagem alienígena. E é aqui que a coisa fica de arrepiar. O lugar de onde veio o sinal WOW. A direção para onde a gente mandou a sonda Voyager 1. E agora, a direção de onde está vindo o 3I/Atlas é tudo do mesmo pontinho no céu. A chance disso ser só uma coincidência é praticamente zero. E vamos lembrar o que a Voyager 1 carregava, né? O Golden Record, o disco de ouro. Não era só música e foto, não. Tinha um mapa detalhado mostrando onde fica a Terra. Ou seja, a gente basicamente mandou o nosso CEP para o mesmo lugar de onde veio esse sinal misterioso e de onde agora está vindo esse objeto. Beleza, até agora a gente falou de astronomia, de probabilidade, coisas mais concretas, digamos. Mas para ir mais fundo nesse mistério, algumas fontes usaram um método de investigação bem menos convencional. Agora a gente vai entrar no campo da visão remota. O que é visão remota? Bom, é a suposta habilidade de ver um lugar ou um objeto distante usando só a mente. E por mais bizarro que isso pareça, não é coisa de filme de ficção científica, não. É fato que agências como a CIA levaram isso tão a sério que gastaram milhões investigando o assunto no famoso projeto Stargate. Então, o que dizem os pesquisadores dessa área é que vários videntes remotos experientes receberam a tarefa de observar o 3I/Atlas. Mas tinha uma condição crucial: o teste foi às cegas, ou seja, eles só receberam as coordenadas. Não tinham a menor ideia do que estavam olhando para não ter nenhuma contaminação da informação. Tá. E aí? O que será que esses videntes, cada um trabalhando por conta própria, disseram ter visto? É agora que a história fica estranha de verdade. O mais impressionante é que os relatos vindo de gente diferente que não se conhecia chegaram nas mesmas conclusões. Todos eles descreveram o objeto não como uma pedra, mas como algo orgânico e inteligente, uma estrutura artificial. E mais, disseram que era antigo, mas muito antigo, talvez até mais velho que o nosso próprio Sol. Um dos relatos foi ainda mais específico, descrevendo como uma nave biológica. Pensa só na ideia: um organismo vivo que, ao mesmo tempo, é uma nave espacial capaz de carregar tripulantes. E os detalhes que eles deram ficam cada vez mais bizarros. Várias seções descreveram o interior dessa suposta nave e falaram em casulos brilhantes. E dentro de cada casulo teria uma entidade com um olho só. E tem mais. Um dos videntes disse que conseguiu se comunicar com uma entidade comandante. E a mensagem que ele alega ter recebido foi a seguinte: a missão deles não era de mal, não era para prejudicar, era para estabelecer uma conexão. O plano seria se fundir com hospedeiros para criar essa tal conexão. Isso tudo nos leva para a parte final da teoria. Se qualquer parte disso for real,
Será que os governos já sabiam de tudo? Quem defende essa ideia acredita que sim, e que já sabiam há muito tempo. A teoria da conspiração é basicamente esta: o anúncio oficial de que era um cometa, feito em 2025, seria uma fachada. A verdade, segundo eles, é que o objeto foi detectado por uma missão secreta lá em 2023. E isso daria aos governos 2 anos para estudar tudo em segredo e criar a história de capa de que é só um cometa, para evitar pânico mundial. E como eles teriam feito isso? A teoria fala em tecnologia secreta, claro, satélites stealth que ninguém vê, uma nave espiã em formato de charuto e, a parte mais maluca de todas, operadores psionicos usando uma espécie de interface neural para monitorar o objeto com a mente. Então, resumindo a ópera, o que a gente tem na mão é o seguinte. De um lado, anomalias científicas e coincidências que são estatisticamente quase impossíveis. Do outro, uma série de relatos psíquicos que, por incrível que pareça, são muito consistentes entre si. O que a gente faz com uma informação dessas? E isso nos deixa com a pergunta final. Afinal, o que é o 3i/Atlas? É só uma série de coincidências bizarras do universo? É a prova de que um fenômeno psíquico real existe? Ou será que é exatamente o que parece ser? Um mensageiro vindo de muito, muito longe que finalmente está chegando para nos visitar. A resposta, qualquer que seja, tem o poder de mudar absolutamente tudo.